Agradecemos a todos os telespectadores dos canais Freedom por estarem conosco. Este é o nosso momento e as principais notícias desta hora. No estúdio, Yuri Kovlenish. Olá. Nesta noite, as tropas russas atacaram a região de Chernihiv, deixando 6 pessoas feridas. Entre elas, 4 funcionários do Serviço Estatal de Emergência, que foram apagar um incêndio após o bombardeio de uma empresa. Nesse momento, o agressor realizou um novo ataque e um morador de 59 anos do distrito de Nezin também ficou ferido. Ele foi levado para o hospital. Casas residenciais, instalações de infraestrutura crítica e empresas foram atingidas pelo bombardeio russo. No total, nas últimas 24 horas, foram registradas 42 ataques em 20 localidades da região. Além disso, o exército russo realizou 3 ataques aéreos a Kramatorsk. Para o ataque, o agressor usou projéteis com ogivas fragmentadas de alto explosivo, pesando 250 quilos. O ataque atingiu a parte central da cidade e há informações de pelo menos 9 feridos. Eles foram diagnosticados com traumas de explosão, múltiplas contusões, cortes pelo corpo e fraturas. As vítimas estão recebendo atendimento médico. Equipes de emergência e serviços municipais estão trabalhando no local. Eles estão eliminando as consequências do ataque. A região de Sumy também foi alvo de ataque. As tropas russas lançaram 2 mísseis contra uma empresa agrícola, segundo informou a promotoria regional. Como resultado do bombardeio, 12 pessoas ficaram feridas. No momento do ataque, elas estavam colhendo a safra. Cerca de 30 unidades de máquinas agrícolas também foram danificadas pelo bombardeio. Os ataques também devastaram uma base militar russa na Crimeia, que estava sob ocupação na época. Isso foi relatado pelos movimentos partidários da OTES. Agentes registraram a quase total ausência de equipamentos na base e os poucos veículos restantes parecem estar fora de operação. A OTES constatou um sinal claro da escassez de equipamentos dos russos. Eles estão transferindo os equipamentos por toda a península para protegê-los dos ataques das forças de defesa da Ucrânia. A inteligência ucraniana paralisou os recursos do centro eleitoral russo no dia das eleições regionais. Fontes do Freedom relataram isso ao GUR do Ministério da Defesa da Ucrânia. O ataque foi programado para coincidir com o chamado Dia Unificado de Votação em 14 de setembro de 2025, quando estavam ocorrendo as chamadas eleições na Rússia, inclusive nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Segundo fontes, o objetivo do ataque cibernético era frustrar a realização da votação online nessas eleições ilegais. Os serviços digitais responsáveis pela organização e realização dessa votação foram atingidos pelo ataque. Como resultado, o funcionamento de vários recursos ficou paralisado. Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão iniciaram exercícios militares conjuntos. A informação foi confirmada pelas Forças Armadas da Coreia do Sul. As manobras envolvem as forças navais, aéreas e cibernéticas dos 3 países. A Coreia do Norte considera isso um treinamento militar e promete responder. Representantes da Coreia do Sul informam que esses exercícios são planejados e têm como objetivo combater a ameaça nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. Os exercícios anuais Freedom Edge começam hoje e vão até sexta-feira, 19 de setembro, com o objetivo de fortalecer a capacidade de dissuasão e resposta a ameaças da Coreia do Norte relacionadas aos seus avanços em armas nucleares e mísseis. Enquanto isso, a Coreia do Norte declarou que seu status nuclear está para sempre consagrado na legislação e é irreversível. Isso foi afirmado em um comunicado da representação da RPDC em Preon. Ao mesmo tempo, Pyongyang criticou a busca pela desnuclearização, chamando isso de ato provocativo de interferência nos assuntos internos do país. E considera suas armas nucleares uma opção inevitável de defesa contra ameaças nucleares vindas dos Estados Unidos da América. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que não descarta um encontro entre Vladimir Zelensky e o ditador Putin, mas ressaltou que organizá-lo será difícil. Ele não especificou se o formato das negociações seria bilateral ou trilateral. Ao mesmo tempo, Trump criticou os europeus por serem brandos em relação à Rússia, observando que eles falam mais do que agem. Segundo ele, novas sanções americanas dependem de a Europa reforçar suas próprias medidas e de abrir mão dos recursos energéticos russos. A OTAN precisa se unir. A Europa precisa se unir e fazer isso. Olha, a Europa são meus amigos, mas eles compram petróleo da Rússia.
Por isso, não se pode esperar que sejamos os únicos a agir com toda a força. Mas a Europa compra petróleo da Rússia. Eu não quero que eles comprem petróleo. As sanções impostas não são duras o suficiente. Estou pronto para impor sanções, mas eles vão ter que endurecer as próprias sanções. Na mesma medida do que eu faço. Eu parei 7 guerras. Eu achava que isso seria fácil para mim, mas acabou sendo difícil. O ódio entre Zelensky e Putin é incompreensível. Vamos resolver esse problema de um jeito ou de outro relativamente em breve. Haverá negociações. Chame de cúpula ou apenas de encontro, isso não faz diferença. A Europa precisa apoiar a iniciativa de Trump de impor sanções aos países que compram petróleo russo. Foi o que declarou o senador republicano Lindsey Graham em entrevista à NBC News. Ele lembrou o apelo de Trump para impor tarifas sobre produtos chineses que são exportados para a Europa. E destacou que, se amanhã os Estados Unidos e a Europa dissessem juntos à China que o país perderia acesso às suas economias caso não parasse de comprar petróleo russo, o ditador russo mudaria seu comportamento. Graham também lembrou que os países ocidentais já impuseram todas as sanções possíveis contra a Rússia, mas Moscou encontrou uma maneira de contorná-las. A lei de Richard Blumenthal conta com 85 coautores no Senado, o que permitirá ao presidente Trump impor tarifas contra países que compram petróleo russo barato para benefício próprio, como China, Índia e Brasil. Isso fará com que China e Índia mudem sua postura em relação a Putin. E essa guerra vai acabar. Putin não se preocupa com as sanções. Nenhuma sanção deu resultado. Ele dribla as sanções. Ele vive bem. Lindsey Graham, senador dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, em entrevista à NBC News. O projeto de lei ao qual o republicano Lindsey Graham se refere prevê a imposição de tarifas de 500% sobre a importação de países que continuam comprando petróleo, gás, carvão e derivados de petróleo russos. Ele apresentou o projeto de lei ao Congresso ainda em abril, junto com o senador democrata Richard Blumenthal. O Senado conta com o apoio de 85 legisladores à iniciativa e, se necessário, o número de votos pode chegar a 90. Para que a lei entre em vigor, ela deve ser aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Representantes e depois ser assinada pelo presidente dos Estados Unidos. Em Trajes, foram realizadas competições entre defensores ucranianos que sofreram ferimentos durante o cumprimento de missões de combate. As corridas a cavalo fazem parte da reabilitação e da hipoterapia, que ajuda os participantes das ações de combate a superar as consequências dos ferimentos sofridos. Mais detalhes na reportagem de Ksenia Setinskaya. Emin nasceu em Mariupol. Desde 2014 vive em Odessa e faz parte das forças de defesa da Ucrânia desde 2022. Durante o cumprimento de uma missão de combate em 2023, ele foi ferido na direção de Zaporíjia. Uma mina explodiu perto dele. Os médicos não conseguiram salvar sua perna esquerda, mas depois de uma longa reabilitação, agora Emin lidera uma organização social que ajuda veteranos após o retorno do fronte. Só recentemente ele descobriu a hipoterapia. Segundo o participante das ações de combate, os cavalos podem tanto acalmar quanto proporcionar aquela dose positiva de adrenalina que está faltando agora. Militares ou veteranos sabem que, na vida civil, falta adrenalina para você. Por que você sentia adrenalina 24 horas por dia, 7 dias por semana, e agora parece que a vida está passando ao seu lado? Por isso é uma espécie de terapia. Você enfrenta seus próprios medos. Os veteranos agora têm muitos medos, especialmente em relação a como será a vida daqui para frente. E essa é uma das formas de aliviar, para liberar a mente de pensamentos negativos. Já para o Vladimir, as atividades com cavalos ajudaram a superar o medo de velocidade que apareceu durante o serviço militar. Ele entrou para as Forças Armadas em 2022 e, há apenas alguns meses, foi dispensado do Exército por motivos de saúde. A gente estava andando de picape. Estávamos de picape, trocando os caras na posição de observação. Era inverno, derrapamos na curva e batemos numa árvore. Depois disso, a velocidade virou um gatilho para mim. No começo, eu tinha medo de montar no cavalo. Quando ele andava devagar, era tranquilo, mas quando começava a fazer algumas manobras, eu sentia medo, mas agora já está muito melhor.
Os participantes das hostilidades decidiram testar suas forças nas competições ucranianas pela primeira vez para se apresentarem à altura, lado a lado com jockeys profissionais. Cerca de um mês nos preparamos para as corridas. A terapia também ajuda Ivan a superar as consequências de inúmeras concussões. O rapaz está na linha de frente desde 2016. Por causa de uma concussão, ele perdeu a audição. Agora ele usa um aparelho auditivo. Ele destaca que cada treino com os cavalos também é fisicamente exigente, mas isso motiva a manter a forma. O que atrapalhava era o fato de eu ouvir mal, e é preciso escutar o instrutor. Além disso, o vento no aparelho auditivo, e ainda tenho uma lesão na mão. Era desconfortável segurar o cavalo, mas eu me adaptei. As corridas a cavalo no hipódromo infantil acontecem regularmente. Além disso, aqui planejam desenvolver uma área específica de hipoterapia voltada especialmente para veteranos. Ksenia Sitskaya, Zurabta Doluri, de Odessa, para os canais de televisão Ridon. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.